Eu quero te contar uma história. Existe na Bíblia uma história muito interessante que me inspira, sabe? Sobre essa questão de identidade. Por que nós não temos que ser aquilo que os outros querem? Não adianta, por exemplo, uma pessoa querer que eu vista determinada roupa ou fale de determinado jeito, se isso não faz parte da minha essência, porque aí eu não vou conseguir mostrar quem eu realmente sou. E eu lembro da história de Davi, porque tentaram fazer isso com Davi. Davi, você conhece essa história? Ele era o menor da sua casa, as pessoas não tinham muito crédito a Davi. Ele tinha se tornado um pastor de ovelhas e até mesmo a Bíblia vai dizer que o seu pai não acreditava nele. Ele tinha outros irmãos que eram guerreiros muito fortes, vistosos, bonitos. E o que me traz assim algo interessante na história de Davi é que certa vez aparece um gigante que começa a ameaçar a nação de Israel, sabe? E convidam ali os guerreiros mais fortes para enfrentar o gigante Golias, um homem muito grande, forte, cheio de armas. Mas sabe o que acontece? Todos aqueles guerreiros recuaram e não quiseram desafiar o gigante Golias, porque sabiam que não iriam conseguir e iriam morrer. Mas Davi, mesmo sendo menor, sem muita habilidade, ele sabia que lá no pasto ele já tinha enfrentado ursos, leões. Ele decide, então, desafiar e enfrentar o gigante Golias em favor da sua nação. E aí ele se posiciona, sabe? Ele vai lá no rei e fala assim: Rei, eu posso enfrentar o gigante Golias. E as pessoas começam a rir dele, não acreditar muito. E o rei teve que aceitar, afinal era o único que estava disposto a enfrentar o gigante. Só que aí o rei fala o seguinte: olha, para não correr o risco de você perder, começa a enchê-lo de armaduras, capacetes, entrega armas, começa a falar para Davi sobre estratégias de guerra. Mas aí não era o que Davi sabia fazer, então dá uma certa travada, sabe? E aí eu penso, todas as vezes que alguém quer que nós sejamos aquilo que nós não temos habilidade ou a forma como não está ligado à nossa essência, a gente não consegue fluir. E aí Davi percebe isso, ele fala: olha, rei, eu estou disposto a enfrentar o gigante, só que se eu for com essa armadura aqui, as chances de ganhar é zero. Deixa eu ser eu mesmo, deixa eu exercer a minha identidade, eu sei enfrentar. Pode deixar comigo que eu vou trazer essa vitória para você. E então ele vai para a arena de guerra, sem nenhuma daquelas roupas, ou seja, sendo ele mesmo, com a sua própria essência, pega a sua pedrinha, a sua funda, 5 pedras, mas ele utiliza apenas uma, e ele vai ali em nome do Senhor dos Exércitos, que era aplicando a fé que ele tinha, e ele lança aquela pedra que vai de encontro à testa daquele grande gigante. E com a espada do grande gigante, ele degola o gigante Golias. E ele vence aquela batalha e aquela guerra. Eu aprendo que nós não precisamos querer usar ferramentas de outras pessoas, usar roupas como outras pessoas, ou ser aquilo que nós não nascemos para ser. Nós não temos que nos comparar a outros, nós temos que comparar a nós mesmos e exercer as nossas próprias potencialidades e, assim como Davi, aprender a vencer todas as nossas guerras e as nossas batalhas.